Nós estamos falando sobre a Epístola dos Gálatas. Nós já estamos no capítulo 5, versículo 1 a 12. E essa é uma epístola polêmica. É uma das epístolas que traz mais polêmica no nosso meio. Ela é muito atual, principalmente no que nós estamos vivendo hoje. Essas grandes linhas, várias linhas teológicas que estão no nosso meio. E a Epístola de Gálatas, ela vem trabalhando sobre essas questões doutrinárias, as doutrinas dentro de uma igreja. Paulo, nesse capítulo 5, ele mergulha contra a introdução de falsas doutrinas na igreja, contra coisas que são pregadas e que não é provinda de Cristo. São até bonitas, são até nos traz alegria, nos conduz a nos alegrar com algumas doutrinas, porém não provém de Cristo, é humana. No caso aqui, ele está refutando a questão da lei. Então Paulo, ele se opõe a isso. Ele contrapõe aqui duas religiões, são dois segmentos, duas teorias, duas linhas teológicas. No versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar sobre crentes verdadeiros e falsos. Nos demais versículos ele vai falar sobre falsos profetas, ou mestres verdadeiros e falsos. No versículo 1 ele começa: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Na parte B do primeiro versículo, ele fala sobre uma afirmação. Ele diz que existe uma liberdade com que Cristo nos libertou. Ele afirma isso. Não está falando sobre uma liberdade do pecado, uma liberdade, em primeiro lugar, que nos libertou do pecado, mas ele está falando antes da liberdade da lei. Isso é interessante, importante entender. Cristo nos liberta da consciência da culpa do pecado. Essa é a libertação que Paulo está falando. Nos libertou da tirania da lei. Qual era a nossa luta? A nossa luta era seguir a lei, cumprir toda a lei, para conseguir ou ganhar o favor de Deus. Paulo está dizendo: Cristo nos libertou disso. Cristo nos libertou desta consciência. Uma liberdade em Cristo. Na primeira parte do versículo, ele dá uma ordem. Ele fala: permanecei ou estais, pois, firmes. E afirma que a firmeza nessa liberdade. Está dizendo: desfruta dessa liberdade, viva dessa liberdade, ande de cabeça erguida com essa liberdade. Cristo nos libertou. Jesus, ele nos dá condições de andar nessa terra de cabeça erguida, com o que ele prometeu e cumpriu, que foi nos salvar, nos libertar, nos transformar e nos dar garantia de entrada no céu. Ele fala: desfrute disso, estais, pois, firmes nessas verdades. E ele termina o versículo dizendo: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Como é que podemos voltar a isso? Como é que podemos voltar a essa servidão?
Se Cristo já nos libertou, Cristo nos tirou disso. Jesus te fez livre. Você não precisa mais cumprir regras para alcançar favor de Deus. O que nós precisamos é crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aqui chegamos ao ponto que Paulo está lutando contra, que começa: eis que eu, Paulo, versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, ou circuncidar, quando ele fala este início, ele toca no ponto que ele quer refutar, que é a circuncisão. Os falsos mestres estavam pregando que além de aceitar a Jesus, precisava também circuncidar. Além de aceitar a Cristo, precisava também cumprir a lei. Por que é que Paulo se preocupa tanto com isso? Por que ele se preocupa tanto com algo que é apenas um pequeno corte, uma pequena operação física? Por que Paulo está se preocupando? Você vai ver todo o livro de Gálatas, ele refutando isso. Simplesmente por causa das implicações doutrinárias que o ato de circuncidar trazia e traz para a igreja. A circuncisão não era apenas uma operação física. Neste momento, aquele que entende um pouco de Bíblia, um pouco da história, sabe qual foi a aliança, ou de qual aliança que veio a circuncisão, e qual a proporção que este ato de circuncidar tomou em relação à fé. Então, a circuncisão não era apenas esta operação, era também um símbolo teológico, representava um tipo de religião. Quando a pessoa circuncidava, ela representava uma religião que pregava salvação pelas obras. Isso era o ato de circuncidar, essa era a religião. Quando eles pregavam isso, qual era a mensagem? Cristo não é suficiente, precisa acrescentar a circuncisão, precisa acrescentar a lei, precisa acrescentar boas obras. Essa era a mensagem que Paulo estava indo contra. E quando ele chega nesse assunto, ele não tem rodeio. Ele começa dizendo, versículo que nós lemos, versículo 2, ele continua: Cristo de nada vos aproveitará. Ele não tem rodeio, ele fala, se seguir por esta linha, Cristo de nada vos aproveitará. E no versículo 4 diz: separados estais de Cristo. Ele não faz rodeio, conversinha, massageia o ego, ele é direto. Se está na fé, se está em Cristo, nova criatura é, salvo é. Mas se voltar à servidão, se voltar à circuncisão, de Cristo não aproveitará nada e está afastado, caiu da fé. Não podemos acrescentar nada a Cristo, nada à fé de Cristo para a salvação. Cristo é o que salva, Jesus que nos salva. Eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade para acrescentar nada, nem como crente, nem como líder, nem como pastor. Eu não posso acrescentar nada à salvação. Só Jesus salva, cura, liberta, leva para o céu. Jesus é suficiente. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se acrescentarmos alguma coisa a Cristo, segundo a Bíblia, perdemos a fé. Você está entendendo como é arriscado
a gente comprar uma ideia, a gente aceitar um posicionamento teológico que parece bom, que parece que nos dá alegria, mas é arriscado. Segundo a Bíblia, podemos separar de Cristo. E uma palavra de advertência que você tem nesses versículos é que a gente sempre prega sobre a graça, sobre a salvação, e falamos que não precisamos mais ter boas obras para a salvação, e às vezes alguns entendem que agora não precisa fazer mais nada. Não é verdade. Versículo 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou por amor. O que isso significa? É que a fé em Cristo Jesus nos conduz a produzir boas obras. Nós não realizamos boas obras para encontrar salvação, para encontrar o favor de Deus. Todavia, quando você encontra com Cristo, quando você tem a fé, quando você realmente é salvo em Cristo Jesus, é automático, porque a fé produz as boas obras. Aí sim você começa a amar, ter boas obras, atender os necessitados, não para ter o favor de Deus, mas é porque você já tem o favor de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que aqueles que se dizem seguir a Cristo, mas não têm bons frutos, frutos de arrependimento, fazem o que quer. Este é o termômetro. Só tem uma fé teórica, só uma fé que diz ter. Porque a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela muda o ser humano, ela muda a nossa postura, ela muda o nosso pensamento, ela muda as nossas ações. Quando ele termina de falar sobre os crentes e traz essa preocupação, a partir do versículo 7, ele vai se chocar com os falsos mestres. Versículo 7 começa dizendo: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo gostava de olhar a fé cristã como uma corrida, né? Ele sempre usa este exemplo. E aqui ele começa dizendo: Gálatas, começou bem, vocês corriam bem, aprenderam certo, caminhava certo. Porém, os falsos mestres começaram a te impedir, começaram a mudar, começaram a deturpar a verdadeira corrida cristã. Começou a introduzir conceitos que tirou da corrida certa. Em consequência, abandonaram a Cristo. Pensava até que estava com Jesus. Este é o risco, este é o perigo, porque os Gálatas achavam que estavam com Cristo. Paulo vem dizendo: vocês já estão afastados de Jesus há muito tempo, precisa voltar. E eu estou falando aqui não para te acusar, mas para te dizer: volta, porque uma ideia, um pensamento, uma teoria, uma doutrina que você seguiu te afastou. Aí Paulo traça o curso das falsas doutrinas, que é a sua origem, seu efeito e o seu fim. A origem, ele fala no versículo 8: esta persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, a sua origem não vem de Deus. Falsa doutrina, falsos mestres, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus está na palavra. O que vem de Deus, o Espírito Santo confirma. O que vem de Deus, Jesus disse. O que Cristo não falou, o que a Bíblia não fala, o que o Espírito Santo não confirma, não vem de Deus. Ele não fala, ele não julga de onde veio, mas ele diz: de Deus não é. Pode vir de qualquer outro lugar,
Pode vir até de quem está falando, pode vir de qualquer livro, mas de Deus não. E qual é o efeito de uma doutrina errada? Qual é o efeito de uma mensagem errada? Ele fala no versículo 7 que impedia a igreja, impedia os Gálatas. No versículo 10 ele vai dizer que perturba. No versículo 12 diz que inquieta. Este é o povo inquieto. E no versículo 9 ele dá um exemplo que ele usou também em Coríntios. Ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Se tem uma coisa ruim e é sério acerca do erro e também do mal, é que ele se espalha. Já viu aquilo quando tem uma má notícia, voa rápido? Uma boa notícia fica por ali, mas uma notícia ruim voa. É igual doutrina errada, é igual falsa doutrina, se espalha. É muito fácil você abraçar uma falsa doutrina e achar que ela é boa. Mas no versículo 10 ele fala sobre o fim. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O fim de uma falsa doutrina, o fim de algo que é fora da palavra, é a condenação. Qual é a preocupação de Paulo? Eu não quero que estejais condenado, eu quero que sejais salvo. Que a gente orou, a gente clamou, a gente pregou, dedicamos a vida. Jesus veio, morreu, ressuscitou. Jesus deu sua vida para hoje a gente seguir outras doutrinas e ser condenado? Não, a gente tem que ir para a salvação. Jesus veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Nós não estamos aqui para distanciar de Jesus, mas para se aproximar de Jesus. É por isso que Paulo está preocupado com as falsas doutrinas, porque falsa doutrina nos afasta. Parece que alguns aqui estavam ministrando, parece que você lê os versículos, que os falsos mestres estavam dizendo que Paulo confirmava isso. No versículo 11 ele diz a seguinte frase: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Você entende que alguém está dizendo: não, mas Paulo também prega isso, Paulo também fala sobre isso. Ele fala: se eu prego circuncisão, por que sou perseguido? Ele refuta de frente sobre essa ideia, porque aqueles falsos mestres pregavam a circuncisão e Paulo pregava Cristo e a cruz. Aqueles falsos mestres pregavam que as pessoas podiam ser salvas com as suas boas obras, mas Paulo pregava que somente através da fé em Cristo. Aí ele fala: se eu prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? E aqui a gente entende que quando você vai para a doutrina correta, quando você prega a salvação somente através de Cristo, a perseguição é certa. Quando você prega o evangelho genuíno, a salvação somente por Cristo, a tendência é ser perseguido. Porque as pessoas não gostam desse tipo de mensagem. Nós não gostamos da cruz. Nós não gostamos de ser afrontados. Nós não gostamos de ouvir que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E que se nós não corremos para Cristo, nós estamos condenados. Nós não gostamos disso. Nós gostamos que se você fizer uma coisa boa, se você for um bonzinho, se você for gente legal, se você correr atrás e tal, e fazer boas obras, Deus vai dar um jeito para te colocar dentro do céu. Nosso século é um século de tolerância. Nós somos convidados a tolerar tudo. As pessoas gostam de estar bem de todos os lados. Não gostamos de se posicionar. Isso aqui eu sou contra, isso aqui eu sou a favor, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Nós estamos num tempo que está difícil
se posicionar desta forma, porque é da nossa natureza. Mas a religião do Novo Testamento, ela é diferente desse pensamento. Paulo fala: se for para a circuncisão, perdeu a Cristo; se for para a fé, ganhou a Cristo, e ponto. Não tem meio termo, não tem como andar nos dois caminhos, não tem como agradar os dois caminhos. A circuncisão, ela representa uma religião de boas obras, e Cristo representa a religião de realização divina. Ela representa o que Deus fez através de Cristo. Quando nós queremos agradar os dois lados, está bem dos dois lados, nós vamos para a circuncisão. Não, você pode ter Cristo, mas também pode ter aqui. Você também pode fazer isso, você também pode fazer aquilo. Não, você que faz aquilo também e não tem Cristo, mas também está certo. Se você aceitar a Jesus, mas você tem algumas coisas que faz, tem algum tipo de credo, tem algum tipo de crença, você também pode seguir. Deus é amor. Deus ama tudo. Mas quando nós vamos para o Evangelho, Jesus fala: só Jesus salva. A salvação é somente pela fé. Você tem que aceitar a Jesus. Você tem que seguir a Jesus. Aquele que quiser, quando você começa a ouvir Jesus falar: aquele que quiser vir, pode vir. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me segue. A gente começa a ficar desconfortável. E aquele que prega também começa a receber perseguição. Isso é radical, isso é intolerante. Não, nós estamos ministrando o que está na palavra. Ou é Jesus, ou não tem Cristo. Quando nós começamos a entrar por esta mensagem, você pode até ser perseguido, mas não vamos cair no problema que Gálatas caíram. Porque Gálatas agora está ouvindo de Paulo: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Você imagina ser salvo, você vê a igreja, busca a Deus, glorifica, levanta a mão, bate palma, sorri, Jesus é comigo, e você ouvir que tem caído da graça, porque não nos posicionamos, porque nós achamos que está tudo bem, e que qualquer doutrina que vier nós temos que abraçar, e tem que estar bem com tudo. Ô pastor, mas eu vou ser perseguido. Mas Paulo foi perseguido. Quando ele fala: se eu prego isso, se eu estou junto, por que eu sou perseguido ainda? Mas se eu sou perseguido, eu levo as marcas de Cristo. Jesus foi o homem que mais amou nessa terra. Jesus foi o homem que mais estendeu as mãos para o ser humano. Jesus foi aquele que saiu do céu e veio para a terra para nos trazer salvação. E o que é que as pessoas deram para ele? Uma cruz, chicote, coroa de espinho, porque ele se posicionou, porque ele dizia: que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele se posiciona, os religiosos se levantam e falam: quem és tu para dizer que é o Filho de Deus? Quem és tu para dizer que só é o caminho? Quem é você para dizer que é maior que Moisés, maior que Abraão? Quem é você para se posicionar? E Jesus continua dizendo: aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, nega a si mesmo e me segue. Ou é Jesus, ou perdeu a Jesus. Ou é somente pela fé, ou caiu da graça. Aí Paulo vem dizendo: eu me posiciono.
Eu me coloco diante de Deus na posição que é só Jesus. Pela fé em Cristo, somente Cristo salva. Eu sou perseguido, eu sou escoteado, eu sou perseguido por de fora, pelos de dentro, por religiosos e pessoas que não são religiosas, mas eu tenho a certeza da salvação. Cristo me libertou. Eu ando de cabeça erguida, não porque eu tenho muitas aceitações no meio religioso ou no meio secular. Eu ando de cabeça erguida, não porque todos gostam de mim e acham que eu sou legalzinho. Eu ando de cabeça erguida porque Cristo me libertou, Cristo me salvou. Eu tenho certeza do que eu creio, eu me posiciono. Eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Sabe por que muitos crentes não conseguem ter essa firmeza? Muitos crentes ficam perturbados porque não se posicionam. Está com Cristo, mas também quer estar lá fora. Está dentro da igreja, mas também quer participar da festa do carnaval. Está dentro da casa do Senhor, mas também quer aquilo que está fora. Crê em Cristo, mas acrescenta algumas coisas. Tem Jesus no coração, mas tem outras coisas penduradas na parede. Tem a Bíblia como regra de fé, mas também tem os livrinhos de autoajuda. Tem os livrinhos lá que conduz. Fica perturbado. Segundo Paulo, os versículos que eu disse, fica perturbado, se distancia, se espalha e não consegue viver a liberdade que é em Cristo. Não consegue viver com uma mente que está livre da tirania da lei, da acusação de Satanás. O tempo todo está sendo acusado, o tempo todo está sendo apontado. Por quê? Porque está cocheando em dois pensamentos. Mas quando você abraça a liberdade que é em Cristo, a salvação que é em Cristo, se posiciona, Jesus, que prometeu o outro Consolador, Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dando força, vai te dando vigor, vai limpando a tua mente, vai te dando firmeza. Não é qualquer vento que muda, não é qualquer palavra contrária que te desanima, não é qualquer doutrina que te leva, que leva a tua fé, que leva a tua disposição, que leva o teu dinheiro, que leva a tua família. Não é qualquer doutrina, vãs doutrina, que vai te mover, vai te conduzir para qualquer lado, mas só Jesus te conduz, só Jesus te leva, só Jesus recebe sua adoração, só Jesus recebe a sua intenção, a sua devoção, e aí você abraça a causa que é ser livre, liberto. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volta para o jugo da servidão. Você é liberto. Você é liberto. Jesus conquistou na cruz do Calvário a nossa libertação. Nós não somos mais dominados pelo mal, nós não somos mais dominados pelo espírito maligno. O mal, o espírito maligno não tem autoridade sobre a vida de um crente, não tem autoridade sobre a vida de um servo do Senhor, a não ser que você permita. O que aconteceu com os Gálatas? Eles permitiram, eles ouviram as vãs doutrinas e foram. Paulo está falando: eu estou te acusando, eu estou te mostrando, eu estou te apresentando o teu erro, não para você ir para a condenação, porque o fim é condenação, mas eu estou te apresentando para você voltar para a liberdade que Cristo te deu, voltar a andar nesta terra cabeça erguida, voltar a andar pelas ruas livre do mal, livre do pecado, livre da opressão, livre porque Jesus conquistou essa liberdade. E as coisas que acontecem no dia a dia, na nossa vida, sujeições. Às vezes a gente começa a atribuir aquilo que nós somos sujeitos a espíritos, e começamos a criar doutrinas. Aconteceu um acidente porque o demônio tal estava lá, e daí começamos a criar um monte de doutrina. Ficamos presos a essas doutrinas, acreditando, seguindo. E Jesus está falando: eu te libertei, rapaz. Eu te libertei disso, você é livre. E para quem eu sou livre? Você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para ser cheio do Espírito Santo, você é livre, você tem liberdade para orar, expulsar, repreender. Tu é livre. Viva como livre, siga como
como livre, ande como livre. Venha para a casa do Senhor como uma pessoa liberta. Você tem liberdade, o inimigo não tem mais autoridade para te acusar. Você não depende mais de seguir leis, seguir regras. Jesus já cumpriu tudo. O que você precisa agora é desfrutar da liberdade. O que você precisa agora é crer. O que você precisa agora é glorificar a Deus. Não para você ter favor dele. Você precisa glorificar a Deus porque ele já te alcançou. Ele te amou primeiro. Aleluia. Nós não viemos à casa do Senhor para que possamos alcançar algum favor. Nós viemos à casa do Senhor porque já alcançamos o maior milagre, já alcançamos, que é a salvação da nossa alma. As demais coisas são acréscimo. Buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está te dizendo: eu já te libertei. Você é livre. Tu é liberto, não para pecar. Tu é livre para me adorar. Tu é livre para me exaltar. Tu é livre porque eu já conquistei essa liberdade. Você possa sair desta noite aqui com autoridade espiritual. Quantos perderam esta consciência que você tem autoridade? Quantos perderam que você tem condições de abençoar a tua casa? Você tem autoridade. O mesmo Jesus que me salvou, te salvou. O mesmo Jesus que me chamou, te chamou. O mesmo Jesus que me deu autoridade, ele te deu autoridade. É que às vezes a gente esquece. Às vezes são tantas doutrinas que vêm no nosso meio, tanta coisa que são ditas, que a gente acaba seguindo. A gente acaba achando que não é Jesus. É que você precisa de vários artifícios. E a gente já começa a acreditar e vai seguindo. E vai fazendo. Paulo está falando, você está distanciando, filho. Vem para perto. Vem para mais perto. Como é que eu me aproximo? Tenha fé. Crê somente. Colocamos a nossa mente em tanta coisa. A gente se desgasta em tanta coisa, em tantas coisas humanas, que a gente se esquece de crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.